Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, sempre assisto os seus vídeos, me ajudam muito obrigado. Gostaria de pedir a sua ajuda sobre um caso que aconteceu comigo. Conheci uma pessoa, achei que era o homem da minha vida. Tudo aconteceu muito rápido e eu sempre com as minhas carências afetivas. Quando a gente está carente, a gente tem que ficar esperto, hein? Gente, se a gente detecta a carência, a gente tem que falar: eita, porra, tem que ficar esperto aqui, porque, entendeu? Quando a gente está carente, você encosta na poltrona. Poltrona. Nossa, hein? Não estava percebendo você. Ai, que delícia. Poltrona. Ai, poltrona. Que gostoso. Poltrona. Ai, poltrona. Então, quando a gente... Gente, quando a gente... vai. Quando a gente detecta a nossa carência, a gente tem que ficar esperto, tá? Porque tem que ligar um alerta, a gente tem que redobrar a atenção quando a gente tá carente. E perceber, detectar a nossa carência, né? Esse é o processo do autoconhecimento. O dia que eu o conheci, estava tranquila, sem pensar em ninguém, só na minha vida. Nos conhecemos numa pizzaria, trocamos telefone e começamos a sair. Ele mora em outra cidade, muito longe. Logo de imediato, ele já foi falando da sua vida, dizendo que já havia sido casado, tinha filhos adultos, etc. E que logo conheceu uma mulher que amou muito e que ela havia falecido. Nossa, fiquei encantada com a sensibilidade dele. Parecia doce, o homem perfeito. Mas, adiante, ele me disse que depois disso tinha se relacionado com outra mulher com a qual tem uma filha de 2 anos. Achei que não havia problema e aceitei. No final de semana seguinte, ele me deu flores, cartões, saímos para um motel, pois minha casa é muito pequena e tenho uma filha adolescente. Tudo parecia ir bem, ele me ligava todos os dias de manhã, tarde e à noite. Sempre atencioso, e logo falou para mim que a mãe da criança não poderia saber de nós, pois ela era louca. Poderia até se vingar na criança, pois ainda tinha esperanças de voltar com ele. Problema. Clô, tem boi na linha, meu bem. Nesse mato tem coelho, ou como diria a tia daquele amigo meu lá na filosofia, Lourdes. Né? Porque a mulher chamava Lourdes e a tia chamava a outra, né? Ao invés de falar Lourdes, fala Lourdes. Nesse pau tem mel. Ah, tem. Tem. Vocês escutam o que eu estou dizendo? Tem. Lourdes, neste pau tem mel. Passaram-se meses e ele me tratando da mesma forma, sempre muito atencioso. Em setembro, isso lá em 2014, viu, gente? Em setembro, me disse que a empresa em que ele trabalhava estava cortando as horas extras dos funcionários e eu o apoiei, disse que tudo daria certo. No dia seguinte, ele me ligou todo frio, falando que a mãe da filha dele havia discutido com ele. Falou que eu tinha mandado fotos nossa para ela por Sedex, sendo que nem o nome dela eu sei, muito menos o endereço. Logo meu interfone tocou e pedi para ele me ligar mais tarde. Depois disso não retornou e acredito que tenha jogado o chip no lixo. Deixei mensagens com a irmã dele pelo Facebook, chorei muito, tenho muitas interrogações na minha cabeça. Já passou muita coisa na minha cabeça. Acredito que ele achou que estava saindo muito caro me ver, pois gastava com pedágio, saídas, motel, etc. Mas não sei o que de fato aconteceu. Me ajude, por favor. Minha querida, não tem como eu saber também o que aconteceu, né?
Porém, a gente pode ficar com algumas suposições, como por exemplo, essa história de que a mãe da minha filha não pode saber de nós, porque ela é louca e ela acha que eu vou voltar ainda com ela. Pode ser uma grande de uma mentira, ok? É nesse sentido que eu estou falando. Tem boi na linha, lordes, nesse pau tem mel. Então, por quê? Porque, meu bem, uma grande suspeita aí é que, na verdade, não é ex-porcaria nenhuma, você entendeu? É a atual dele, é a mulher dele e ele fez você amante dele. Ok, minha querida? Tá? Essa é a grande probabilidade de ter acontecido isso. Portanto, não é? Gente, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que perceber. Às vezes nós somos feitos diamantes sem a gente saber. Agora, tem algumas coisas em que, quando começa a ficar alguns sinais muito explícitos, assim, a gente começa... quando a gente começa a perceber que tem boi na linha, é melhor a gente começar a tomar uma postura, é melhor a gente começar a pôr os pés no chão, entendeu? Começar a perceber a realidade e já começar, sabe, ficar em posição de partida. Eita, aqui acho que, né? Deixa eu analisar melhor, não vou entrar em paranoia, não vou ficar com coisa, mas vamos olhar certinho as coisas aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu também não sei, minha querida. Eu também não sei. Ele terminou com você. Este é o fato. Agora, então, meu bem, a sua vida tem que continuar. Ok? A sua vida tem que continuar. Do que ficar idealizando aquele homem perfeito, que não sei o que, porque de perfeito também não tem nada aí não, hein? Comece a enxergar que de perfeito não tem nada aí não. Tá? Não tem. É aí que a gente começa a mudar aí os critérios, a chave de leitura, né? A chave de leitura. A chave de leitura faz com que a gente comece a ler de uma outra maneira. Faz com que a gente interprete os fatos de uma outra forma. E com isso a gente consegue também, né, ter um novo comportamento, uma nova postura diante da nossa própria vida, do que ficar naquela idealização do homem perfeito que passou na minha vida e agora eu não vou encontrar ninguém que faça o que ele fez. Porque geralmente esse é o caminho, né? Não é assim que a gente faz? Geralmente é isso. Nunca vou encontrar ninguém que me beije como me beijava, que faça o que faz, que fica, entendeu? Então a gente decreta, né, tudo isso. Então, agora minha vida será só tristeza. Esse é o grande problema. A gente precisa mudar essa chave de leitura. E a gente precisa se permitir viver. E enxergar que, olha, tem tanta louça na cristaleira e às vezes a gente fica justamente naquela que já se espatifou. A gente fica querendo recolher os cacos daquela que se espatifou. E tem tanta louça na cristaleira, tem tanta coisa para a gente viver, mas desde que a gente permita. É claro, tudo no seu momento. Eu não estou falando aqui como se eu quisesse então desprezar isso. Como se fosse aquele cara que vira pro outro e fala assim, vai, tanta mulher no mundo, aí você vai ficar sofrendo. Não, eu estou sofrendo por causa dessa que me deixou. Sim. Então eu preciso respeitar o meu momento, eu preciso, né, me conhecer, analisar a realidade, analisar o que essa pessoa significou na minha vida de forma concreta, analisar as coisas boas, as coisas ruins, perceber que ele terminou comigo, perceber o que de fato aconteceu, tá? Mas eu não tenho as respostas, André, não sei. Então, um cara que era tão perfeito assim e que, né, sumiu da sua vida, então, é um cara que tem consideração? É um cara tão perfeito desse jeito que simplesmente, né, te dá um chute assim, sem mais nem menos. Então eu fiquei com as dúvidas. Ok. Não, eu não fiquei com dúvida. Eu fiquei com a certeza de que consideração por mim ele não tem. Mas eu tenho. Então, apesar do sofrimento, eu respeito o meu momento. Agora, é nesse sentido que eu estou falando. Tanta louça na cristaleira, não é nesse sentido. Tem tanto homem por aí, vai ficar por causa desse... Não é nesse sentido. Tá? Como se estivesse desprezando o seu sofrimento. A gente tem que entender o sofrimento da pessoa, né? As expectativas que criava. E a gente tem que entender que é o nosso momento. Só que a gente tem que entender que tem tanta vida lá fora. Muita vida lá fora acontecendo. Então é aí que a gente vai fazendo. Porque às vezes a gente reduz tudo, né, nesses cacos aqui.
Eu quero ficar focada nesse caco. É nesse sentido que vai o meu raciocínio, tá? Então, mas tem muita vida acontecendo. E eu vou ficar querendo, né, ficar focado numa coisa que já quebrou, que não funciona mais. Entendeu? Que não funciona mais. Eu vou, na verdade, seguir, avançar. Certo? Muito obrigado. Gente, inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Tem muita coisa lá no Instagram que eu tenho colocado, muita coisa mesmo. Fico aguardando você. Muito obrigado, um beijo no coração e, é claro, um forte abraço.